Olá, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do Psi em Áudio. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui de novo. Bom, a nossa missão na análise de hoje é fazer aquele mergulho detalhado, bem didático, mas totalmente descomplicado numa obra que é um verdadeiro pilar da psicanálise. Com certeza, um texto clássico e, nossa, super denso se a gente for ler sem um guia. Exato. Estamos falando de O Mal-Estar na Civilização, que o Freud publicou lá em 1930. E olha, para quem está ouvindo a gente, principalmente a galera que estuda psicologia, o pessoal da pós-graduação ou até quem está ralando para os concursos, Cai muito. cai demais, né? Então a ideia é dominar esse tema sem aquela sensação de sobrecarga. A gente vai traduzir o jargão para exemplos práticos. É o nosso objetivo aqui. Mas ó, antes da gente pular de cabeça no texto, eu tenho uma novidade muito legal para compartilhar. O nosso canal, o Psi em Áudio, agora tem um clube exclusivo, que é o Clube Psi. Nossa, finalmente, né? O pessoal pedia muito. Pedia muito. E lá no Clube Psi, quem nos apoia vai encontrar cursos completos de aprofundamento na área, vídeos exclusivos, que não vêm para o canal aberto, é muito conteúdo focado na jornada acadêmica. E o mais bacana é que o valor é super acessível, né? Total, é um preço muito baixo por um valor gigantesco de material. Para quem está ouvindo e quiser fazer parte, é só clicar no botão de Seja Membro e aproveitar. Mas bom recado dado, vamos ao que interessa. Vamos lá. Para começar a situar quem está acompanhando a gente, o texto do Freud investiga uma contradição que é fundamental na nossa existência. A grande ironia da vida humana. Isso. Pensa o seguinte, imagina que a humanidade construiu uma fortaleza imensa. A gente ergueu muros altíssimos, sabe, para deixar os perigos de fora. Tempestade, predadores, o clima severo. Tudo que ameaça a vida fica do lado de fora dessa fortaleza. É a ideia de segurança máxima. Segurança máxima. Aí a fortaleza fica pronta, as portas são trancadas por dentro, tudo seguro. Só que ao olhar ao redor, as pessoas lá dentro percebem algo muito assustador. Que é o grande paradoxo freudiano. Exatamente. As próprias paredes que garantem a sobrevivência dessa galera são, na verdade, a principal causa de uma infelicidade profunda e sufocante. A civilização que criamos para nos proteger é o que nos adoece. É uma premissa genial e meio desesperadora, né? E para desemaranhar esse nó, a gente precisa dar uns passos para trás. A análise não começa olhando logo de cara para a sociedade ou para as grandes cidades. Ah, não. Não. O texto vai lá na estaca zero. No indivíduo, na forma mais primordial de como a nossa mente se percebe no mundo. O Freud até começa o livro dialogando com uma ideia de um amigo dele, o escritor Roman Rolland. Ah, sim, o lance do sentimento oceânico. Isso. O Rolland dizia que a religiosidade humana vinha de um sentimento oceânico, que é tipo aquela sensação de eternidade, de não ter limites, de se sentir totalmente conectado e fundido com o universo todo. É uma visão bem mística, né? Totalmente mística. Mas aí que tá o pulo do gato do Freud. Ele, como um cientista da mente, recusa essa origem divina ou mística. Ele vai buscar explicação na nossa biologia, no nosso desenvolvimento psicológico inicial. Lendo essa parte, me deu muito a sensação de que ele pega essa ideia poética e joga na nossa infância. Ele diz que esse sentimento oceânico é só uma memória residual de quando a gente era bebê recém-nascido. Exatamente. Porque pensa bem, o bebê não tem um ego formado. Ele não sabe onde termina o corpo dele e onde começa o berço ou o seio da mãe. Para a criança daquela idade, ela e o universo são a mesmíssima coisa. É uma fusão total. O ego, essa ideia de eu que a gente tem tão clara agora, ele não nasce pronto. A grande pergunta é como que esse ego cria suas fronteiras? Como a gente descobre que o mundo não é uma extensão do nosso corpo? E a resposta não é nada romântica, né? Nem um pouco. A fronteira do ego é criada através da frustração, através da dor e do choque com a realidade. Nossa. Imagina o bebê. Ele sente fome, ele chora. Na cabeça dele, o alívio deveria ser imediato. Mas a mãe não aparece na mesma hora. Existe um hiato, um atraso. E aí a mágica da fusão quebra. Quebra na hora. O bebê percebe, opa, tem algo que está fora do meu controle, tem um exterior que causa desprazer e não obedece à minha vontade.
É aí, nesse atrito doloroso, que a gente aprende a separar o eu do mundo lá fora. É o que a psicanálise chama de princípio da realidade. Tá, mas esse princípio da realidade é um baita de um balde de água fria se a gente for pensar no nosso programa de fábrica. Com certeza. Nosso motor principal é o outro. É o princípio do prazer. A nossa busca primordial, tipo, o que a gente mais quer na vida desde que nasce, é evitar a dor e sentir prazer intenso. Mas o Freud traz uma constatação que eu achei até meio triste sobre a felicidade humana. É uma visão bem pragmática da nossa biologia. Sim, ele diz que fomos projetados para não sermos felizes o tempo todo. A felicidade constante é uma impossibilidade do nosso sistema nervoso. A nossa mecânica biológica e psíquica é implacável nisso. O prazer intenso, ele só existe no contraste. Sabe, é a satisfação repentina de uma necessidade que estava ali muito acumulada. Tipo tomar um copão de água gelada depois de correr no sol. Perfeito, o prazer na hora é gigantesco. Mas se a pessoa continua bebendo água sem parar, ou se ela fica no ar-condicionado o dia inteiro, aquele prazer extremo simplesmente some. Vira só um conforto morno, né? Exato, um contentamento que a gente nem nota mais. A evolução não fez a gente para ficar em estado de êxtase contínuo. A gente foi feito para buscar o alívio de tensões. Por natureza, a felicidade plena é sempre um episódio, um pico isolado. Certo. Então, se a felicidade constante já é impossível pela nossa própria biologia e a realidade impõe limites, de onde vêm os grandes golpes que trazem o sofrimento? Porque a dor atrapalha ativamente o princípio do prazer. O texto mapeia 3 fontes principais de sofrimento. 3 ameaças que estão sempre rondando a gente. A primeira é o nosso próprio corpo. A decadência biológica. Sim, o fato de que a gente envelhece, o corpo adoece, as juntas doem, é a nossa fragilidade física. A segunda fonte, É a fúria do mundo externo, da natureza. Terremotos, enchentes, furacões, forças esmagadoras contra as quais a gente não é nada. e a terceira fonte. A terceira é mais complexa, que são os nossos relacionamentos sociais, as instituições, a família, o Estado, o convívio com o outro. E o interessante é que a gente lida com essas 3 fontes de forma bem diferente, né? Porque, tipo, a velhice do corpo ou uma tempestade, a gente meio que aceita como uma fatalidade do mundo natural. Acontece. É o destino, né? Não tem muito o que fazer. Mas a dor que vem das relações sociais, essa a gente não engole de jeito nenhum. A gente se revolta, porque fomos nós que criamos a sociedade. As regras deveriam proteger a gente e não causar angústia. Exato. E como a vida bate forte vindo dessas 3 direções, o ser humano passa a existência inteira criando defesas. A gente cria verdadeiros amortecedores de preocupações para não enlouquecer. E as táticas que o Freud lista são muito reais no nosso dia a dia. Ele fala, por exemplo, da intoxicação química. O álcool, as drogas, É uma forma de alterar a biologia para afastar o desprazer na marra. mas que cobram um preço destruidor no longo prazo. Aí ele cita também o isolamento voluntário. O cara que chuta o balde vai morar numa cabana no mato, longe de todo mundo. Ele foge da sociedade na esperança de fugir da dor que o outro causa. Tem também uma defesa mais refinada, que ele chama de sublimação, que é pegar a energia dos instintos e jogar em algo superior, tipo o trabalho intelectual, a ciência, a criação de arte. O Freud era um grande entusiasta dessa via. E, por fim, tem a defesa que todo mundo busca, que é o amor. O amor como uma forma de tentar ser feliz. Só que a forma como ele descreve o amor é quase como uma armadilha, né? É uma estratégia de risco altíssimo. Porque o amor exige vulnerabilidade. Total. Quando alguém ama, a pessoa pega a chave da própria felicidade, a capacidade de obter prazer e entrega na mão de um objeto externo, na mão de outra pessoa. É apostar todas as fichas. Isso. A gente nunca está tão indefeso, tão exposto ao sofrimento absoluto, do que quando amamos apaixonadamente. E nunca a gente fica tão miseravelmente destruído do que quando perde o objeto amado. Pois é. É um retorno que pode ser incrível, mas a falência é um perigo constante. E, só fazendo uma pausa rápida aqui pro pessoal que está ouvindo a gente. Sim. Se estão gostando do papo,
Não esquece de deixar um curtir aqui no conteúdo e ajuda a gente compartilhando nos grupos de WhatsApp da faculdade, nos grupos de estudo. Isso ajuda muito a fazer esse material chegar em quem está precisando daquela força na jornada acadêmica. O conhecimento compartilhado cresce, né? Com certeza. E quem quiser se aprofundar mais, a gente deixou sugestões de bibliografia completas na descrição aqui do vídeo. E lembrando, o Clube Psi tá cheio de material denso sobre isso, clique em Seja Membro. Mas voltando ao ponto das defesas. Se a dor gerada pelas outras pessoas é tão grande, e o amor deixa a gente tão vulnerável, por que diabos a humanidade decidiu viver em sociedade? É a grande pergunta. Por que a gente não ficou cada um no seu canto, caçando sua própria comida e evitando o contato que machuca? Porque a civilização não foi uma escolha puramente intelectual ou acidental. Ela foi forjada por duas pressões, duas divindades primordiais que o Freud usa para explicar a nossa evolução. Eros e Ananké. Eros seria o amor, a ligação afetiva. Isso, a força do amor, que em termos evolutivos era a força do desejo, da libido. Foi Eros que fez o macho ficar perto da fêmea e a fêmea proteger os filhotes, criando a primeira família. E a outra força, a Ananké. Ananké é a necessidade pura, a realidade material dura, a sobrevivência. Ficar isolado na pré-história era garantia de morte pelas feras ou pela fome. Ananké forçou essas pequenas famílias de Eros a se juntarem e trabalharem juntas para dominar a Terra. Então Eros une por amor e Ananké une por necessidade econômica e de segurança. Até aí, olha, é uma história bonita de cooperação. É o lado iluminado da história. Só que o grande conflito começa quando essas comunidades vão crescendo. Para construir uma civilização grande, tipo criar estradas, manter a lei funcionando, ter infraestrutura, a sociedade gasta uma energia monumental. E a energia não surge do nada, né? Aí que tá. A sociedade cobra um imposto caríssimo da gente. E ela não cobra em dinheiro. Ela confisca a nossa energia libidinal para construir a própria estrutura. Eu adoro essa metáfora do imposto e do confisco. Sim. É como se a civilização dissesse: você tem toda essa energia instintiva querendo buscar prazer, sinto muito, passa pra cá, a gente precisa disso para criar amizades sociais e manter a ordem. E o jeito que a cultura faz isso é criando um controle gigantesco sobre a vida sexual. A sociedade precisa limitar a liberdade do instinto. Funciona quase como uma ditadura assustada, não é? Exato. Uma ditadura que teme a revolta dos instintos. A civilização exige monogamia, restringe o desejo a um parceiro só e pune várias práticas que não sejam focadas na procriação tradicional dentro da família. É um cerco total ao princípio do prazer. A gente abre mão de muita liberdade para ganhar a tal da segurança. Só que pensa comigo, se o único problema fosse a frustração de não poder sair fazendo tudo que o instinto pede em termos de prazer sexual, a humanidade estaria meio aborrecida, neurótica. Sim, meio entediada. Entediada. Mas a gente não estaria aí fazendo guerra mundial, inventando armas de destruição em massa, torturando o vizinho. Tem que ter uma força mais violenta e sombria na jogada que precisa ser muito controlada, né? E tem. É aí que a obra fica bem pesada e abandona de vez qualquer ilusão de que o ser humano é naturalmente bom. Tem um momento em que ele analisa aquela máxima religiosa clássica, o ama teu próximo como a ti mesmo. Uhum. Para a psicanálise, o Freud diz que isso é quase um absurdo psicológico, certo? Sim, ele questiona por que eu deveria amar um estranho só porque ele existe. E pior, o próximo, o vizinho, não é só uma figura neutra. O outro é uma tentação viva para nossa agressividade. É a famosa expressão em latim, homo homini lupus. O homem é o lobo do homem. Perfeito. O Freud argumenta que nós não somos criaturas dóceis que só agem com violência porque o mundo nos corrompeu. Não. A agressividade é inata, é primária. Existe uma inclinação original para explorar, para subjugar o próximo, para machucar. Nossa, e aqui é importante fazer um parêntese, porque ele entra numa crítica direta a premissas políticas da época, tipo o comunismo que estava ganhando força. E lembrando para quem está ouvindo, a gente está aqui destrinchando puramente o argumento psicanalítico do autor, tá? Sem viés ou defesa política de lado A ou B. Claro, é uma análise teórica do texto. A crítica dele é de que certas teorias acreditam que a natureza humana é boa
e que a agressividade só surge por causa da invenção da propriedade privada. Tipo, abolindo a propriedade, acabou a guerra. E o Freud refuta isso com muita força. Ele diz que a propriedade material, a riqueza, é só uma ferramenta conveniente hoje em dia. A agressividade usa a economia como desculpa. Porque na pré-história, quando a propriedade privada nem passava pela cabeça de ninguém, a galera já se matava nas cavernas. O agressivo simplesmente vai procurar outra fenda para vazar. Vai ser por vantagens sexuais, por disputa de quem manda, por opiniões ideológicas. Pega as crianças numa creche, elas não sabem o que é dinheiro, classe social, mas têm atitudes super territoriais e agressivas. É instinto de sobrevivência pura, e isso desenha um quadro de uma batalha de gigantes dentro de nós. O progresso da humanidade é o palco dessa luta. A luta entre eros, o instinto de vida que tenta a todo custo unir as pessoas, construir comunidades. E do outro lado a pulsão de morte, né? O Thanatos. Isso, a força de destruição que tenta separar, desagregar tudo e direcionar a violência para fora ou para a própria pessoa. A civilização é o subproduto constante dessa guerra. O que nos leva ao ponto central, que para mim é a parte mais genial do livro. Diante dessa agressividade brutal, inata, dessa vontade de ser o lobo do outro, como a sociedade não implodiu ainda? Uma boa pergunta. Leis e polícias do lado de fora não dão conta de controlar a biologia de bilhões de pessoas. A sociedade precisou criar uma arma secreta, um controle interno. E o nome desse mecanismo é a introjeção. Como a civilização não pode botar um policial vigiando todo mundo 24 horas por dia, ela pega essa energia agressiva do indivíduo, que ele queria usar contra o vizinho, e reverte o fluxo. Vira a arma para dentro. Exato. Ela vira essa agressividade contra o próprio ego da pessoa. Uma parte da mente se separa e se coloca ali em cima, vigiando o ego, com toda aquela carga de crueldade que seria usada no mundo. Nasce aí o superego. É a famosa metáfora militar do Freud. É como se a sociedade invadisse a nossa mente e instalasse uma guarnição militar no centro da nossa cabeça para vigiar tudo. O guarda virou interno. Mas aí tem um paradoxo muito louco que a obra traz, que a princípio parece não fazer sentido nenhum. Ele diz que quanto mais virtuosa, correta e moral for uma pessoa, mais severo, sádico e punitivo será o superego dela. É bizarro, né? A lógica nos diz que se você é bonzinho, a sua consciência deveria te dar paz de espírito. Sim, deveria ser o oposto. Como que o autor explica isso? Para entender, a gente tem que olhar de onde vem a culpa. Tem uma diferença entre o medo da autoridade externa e o medo do superego interno. Bate. O pai só vê que ela não bateu. Conta fechada, não tem castigo. A autoridade externa só julga a ação. Só julga o que aconteceu no mundo real. Exato. Mas o superego, o guarda interno da nossa cabeça, ele tem acesso a todos os nossos pensamentos. Ele vê as intenções. Não dá para esconder nada. Para ele, a mera intenção de fazer algo errado já é o crime consumado. Perfeito. Se você sentiu raiva e teve a intenção profunda de agredir, o superego já te pune com a culpa, mesmo que você não tenha levantado um dedo. E isso explica o paradoxo da pessoa virtuosa. Explica. Porque a pessoa muito ética e controlada passa a vida inteira renunciando aos desejos de ser agressiva. Toda vez que ela reprime essa fúria, essa energia não some. Ela é confiscada pelo superego. Fica mais forte. Isso. O superego vai ficando cada vez mais gordo e municiado com a energia agressiva que o ego não usou. Então, os santos, as pessoas que sacrificam tudo pela moralidade, têm os superegos mais cruéis julgando eles o tempo todo. A vida deles é uma tortura de culpa interna. É chocante a clareza disso. Se a gente for fazer um resumo para a galera que está acompanhando a gente, a jornada evolutiva da humanidade exigiu um pacto terrível. Sim, o grande pacto civilizatório. A gente começa querendo o prazer constante, mas esbarra nas leis da realidade. Para evitar que a natureza ou que os outros humanos aniquilem a gente, nós criamos a civilização para garantir a nossa sobrevivência física. A união foi necessária. Necessária, mas o preço é cobrado da nossa psique. Para impedir a fúria da nossa pulsão de morte e não deixar a gente se matar no dia a dia, a civilização força a gente a engolir a agressividade e transformar isso no superego. E isso gera culpa. Então o progresso não é de graça.
Nós trocamos a nossa chance de ter uma felicidade plena pela segurança da sobrevivência coletiva. O avanço da civilização significa, inevitavelmente, o aumento do sentimento de culpa em cada um de nós. É o mal-estar que dá título ao livro. A nossa condição é tragicamente estruturada nisso. O grupo se mantém coeso graças à angústia mental reprimida dos indivíduos. Olha, é um diagnóstico de deixar qualquer um refletindo por semanas. Nossa, sem dúvida. Mas antes da gente encerrar, eu quero deixar uma provocação nova aqui para todo mundo que está ouvindo. Algo para pensar fora do livro. Adoro. Manda. O Freud mostrou que a gente teve que engolir a agressividade e virar culpa para a sociedade funcionar lá em 1930. Mas e hoje? Com a internet e as redes sociais, a gente vê uma quantidade insana de hostilidade, agressões em massa, pessoas destruindo outras de forma anônima todo santo dia. É brutal. Pois é, será que a arquitetura das redes sociais criou uma válvula de escape onde a gente finalmente consegue despejar nossa agressividade primária sem sentir culpa nenhuma? Ou, e aí, é uma virada mais assustadora, será que os cancelamentos virtuais, esses tribunais da internet, se tornaram na verdade a forma mais nova e gigantesca do nosso superego cultural agindo em conjunto, nos vigiando e punindo em tempo real? Nossa, que perspectiva genial e sombria. Dá muito pano pra manga. Deixo essa pulga atrás da orelha para vocês refletirem nos estudos. Pessoal, não esqueçam de seguir o canal Psyne Áudio para não perder os próximos conteúdos. Assinem o Clube Psi, leiam a descrição e bons estudos. Até o nosso próximo papo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.